quem me queira. Ô, galera! Vamos chegando para nossa aula, povo de Deus. Ô, Tainá! Dia, meninos! Bom dia. Acorda! Ô, Brão! Bem? Tá bom, meu filho? Tá bem, sim. Graças a Deus. Bom dia, Maria. Oi, Lucas. Bom dia, Maria. Bom dia, Henry. Você tá bom? Bom dia, Maria. Tô bom. Oi, Liza. Que bom, meu filho. Oi pra todos. Oi, Estela. Bom dia, Maria. Oi, gente. Hoje nós vamos trabalhar um conto do nosso livro. Nosso livro Histórias de Aventuras. Quem não tem o livro aí, eu fiz uma treta aqui pra gente poder ler, tá? Porque vocês já sabem que esses contos a gente não encontra na internet. Pelo menos eu não consegui achar, né? Vocês são ninjas, vocês acham. Mas eu não consegui achar, não. Aí eu fiz... Maria, Oi. era aquele conto Leme Oeste? É o Leme Oeste. Eu comecei a ler, só que eu achei meio difícil de entender. Aí eu esperei pra você ler na aula. Então, aí nós vamos ler junto. É porque, na verdade, esses contos aqui são, assim, os contos meio... com a linguagem mais complicadinha, né? Tipo Sherlock Holmes, assim, né? Aí, e o Jack Verdade. London, que é o autor desse livro, desse conto, o Jack London, assim, é um escritor muito perspicaz. Ele usa palavras, assim, mais difíceis mesmo. Linguagem mais complicada. Às vezes ele deixa muita mensagem subliminar, né? Você não consegue entender de primeira, tem que ler mais de uma vez. Sabe que o Jack London, ele foi, por um tempo, ele foi o escritor mais bem pago do mundo inteiro, Jack London. Em 1913, Ó. ele era considerado o escritor mais bem pago do mundo. Doideira. A primeira grande obra dele foi O Grito da Selva, o livro. Fez muito sucesso, foi traduzido para 11 línguas diferentes. É ninja, né? Então, vamos lá? Deixa eu fiz um breguete aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu coloquei... Eu fiz um link com as Maria, fotos. tinha que ter te enviado alguma atividade. Ah, gente, peraí, deixa eu conferir com vocês aqui que eu vou fazer uma lista negra hoje, pôr lá no grupo, hein? Só conferir se alguém que está na lista me mandou. Se alguém que não está na lista tenha me mandado. Para a gente poder... Ó, eu recebi o dever. Não tem dever, não. Eu deixei dever, Maria Fernanda. Foi quarta-feira passada para vocês me enviarem até na sexta. Na quinta, na verdade, né? E me enviaram, ó, Maria Fernanda, Júlia Guimarães, a Milene e o Lucas Rocha enviaram na sexta-feira, então não vale a nota total, tá? Não vale a nota do dever. Caroline, Inácio, Vitor, Mariana, Gabriela, Davi Silva, Laisa, Estela, Maria Eduarda, Esther, Bruna, Lívia, Abraão, Gabriel Temer e Luciano. Só esses me mandaram dever. Se tem alguém que me mandou aí... Pode te mandar, Maria. Pode te mandar. Tem alguém que me... Era para mandar. Eu avisei, deixei lá no grupo. O dever de quarta-feira era atividade avaliativa. Vocês mandaram até na quinta-noite. Não foi isso que eu falei? Que era para mandar até na quinta-noite? Pois é, era atividade avaliativa. E aí hoje eu estou fazendo uma listinha de quem não mandou. Porque eu tenho que cienciar os pais que esses meninos não estão mandando dever. Sabe por quê que eu tenho que fazer isso, gente? A minha intenção é que o pai fale para você, se sua mãe fala assim, por que você não mandou esse dever para Maria? Você vai fazer esse dever da Maria e vai mandar para ela no dia. Sua mãe te vigia lá. Por quê? Nós estamos tendo o ensino à distância. Eu não consigo ficar vigiando vocês. Entendeu? E aí, às vezes, a mãe acha que está fazendo dever, mas o dever não está chegando. Depois o menino fica de recuperação por causa de 3 pontos. Entendeu? Aí tem 0 de dever. E aí? Não fez dever, nenhum dever que eu dei,
nenhuma atividade avaliativa, gente, 5 pontos de atividade avaliativa, é muita coisa para vocês não fazerem o dever. A gente está premiando vocês pela obrigação de vocês, entendeu? Vocês têm que fazer dever. Então, ó, se tem alguém que eu não falei aqui, vou falar Maria, eu te mandei. Olha o chat rapidinho que eu te mandei aí. Vou falar o nome de novo. Ai, 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 o Maria, não chat. vou te enviar ainda, não? O chat. Não, tem como me enviar ainda não, eu já até corrigi o dever. Laisa mandou. Sim, o nome da Laisa tá aqui e a Gabriela. Isso mesmo. Não precisa enviar mais quem não enviou, tá bom? Não precisa enviar. O dever, eu vou dar dever hoje. É até amanhã à noite, porque na sexta-feira eu corrijo o dever. Aí você quer me mandar na sexta-feira? Não, não pode, tá? Senão eu tô sendo Outro desleal dever com quem que manda o a dever senhora na data passa pra te certa. mandar? Oi? Maria, todo dever pra te mandar? Só quando eu falar que tem que mandar, porque é atividade avaliativa, tá bom? De Por hoje exemplo, tem que mandar. hoje eu vou deixar um dever para vocês me enviarem. Só que esse dever que eu vou deixar, eu não vou deixar para enviar amanhã, não. Eu vou deixar para vocês me mandarem, eu acredito que para a próxima aula de quarta-feira, tá? Não sei, eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Tá bom? Aí, vocês têm que olhar direitinho lá que dia que é para mandar o dever. Aí, vocês mandam direitinho. Tá bom? Eu tô pedindo dever só no WhatsApp, por enquanto. Porque tem muito menino que ainda não consegue usar aquele WebGIS, eu não posso pedir dever avaliativo só lá. Tá bom? Então, é só mandar foto. No mais, o que eu deixei de tarefa para vocês era para vocês lerem os contos. Falei com vocês que o único conto que nós não vamos trabalhar é Homem ao Mar. Os outros é para vocês lerem, porque vai cair no nosso teste, vai cair na prova depois. Tá bom? Ó, eu vou só falar mais uma vez os nomes. Se tem alguém que me mandou e eu não anotei aqui, me fala. Mas é que me mandou até na quinta. Maria Fernanda, Júlia Guimarães, Caroline, Inácio, Vitor, Mariana, Gabriela, Davi Silva, Laisa, Estela, Maria Eduarda, Esther, Bruna, Lívia, Abraão, Gabriel Temer e Luciano. Esses aqui são os que me mandaram o dever até na quinta. Tá bom? Ok? Se tem alguém que eu não falei e que me mandou, porque assim, você vai me mandando, eu vou anotando seu nome, para depois jogar na minha planilha. Né? De repente, talvez você mandou e eu não vi, tá certo? Aí vocês me falam aí. No mais, bora pra frente, fazer mais atividade, que aquela lá valeu um ponto. Maria, mandou o pra... quê? Mandou o quê? Mandou o quê? Dever, você mandou, Gabriel Temer, você mandou. Ó, galera, vamos lá, Leme Oeste, Jack London. A história do Jack London tá aí logo depois do conto, ó. O conto vai até a página. Cadê? O conto vai até a página 55. Da 45 a 55, pequenininho. E na 56 tem a história do Jack London, para vocês lerem aí, para vocês conhecerem a vida do autor. Vamos lá. Leme Oeste. Eu vou ler com vocês porque eu sei que esse conto... Muda o meu nome aí. Meu Deus do céu, Maria Fernanda. Que foi? Só você mesmo. Por isso que você me ama, né? Mudei, Maria Fernanda. Ó, galera, Leme Oeste, todo Leme para oeste, rumo de navegação para o Cabo Horn. Fazia 7 semanas que o Mary Rogers estava entre os 50 graus ao sul no Atlântico e os 50 ao sul no Pacífico. O Mary Rogers é o nome do navio, tá? O que significava que há 7 semanas o navio lutava para contornar o Cabo Horn. Há 7 semanas estiveram sob borrascas, ou perto delas. A não ser uma vez, e então após 6 dias de tempestades excessivas, que o levaram para junto da temível costa da Terra do Fogo. Quase encalhara durante uma forte alteração na calmaria mortal que caíra subitamente. Vocês estão vendo aqui a imagem, certo? Sim. Ok. Era um navio... peraí. Durante 7 semanas, ele lutou com as ondas do Cabo Horn e, em troca, fora batido e golpeado por elas. Era um navio de madeira e esse esforço incessante abrira suas junções. Logo, 2 vezes por dia, os vigias faziam seus turnos nas bombas. Ô, gente, o navio estava tão castigado que ele já estava com fendas. Como era um navio de madeira, a madeira havia feito, assim, um alargamento de uma para outra.
E estava fazendo com que entrasse água para bordo. E aí os turnos de bomba, porque tinha que bombear água para fora, jogar água para fora. Entendeu? O Mary Rogers estava no limite. A tripulação estava no limite. E o mestre, o Dan Cullen, estava igualmente no limite. Talvez mais do que todos, pois sobre ele recaía a responsabilidade dessa luta titânica. Quase sempre dormia todo vestido, embora dormisse raramente. Ele assombrava o convés à noite como um fantasma grande, corpulento, robusto, escuro pelo bronzeado de 30 anos de mar e peludo como um orangotango. Credo! Aí faz medo mesmo, hein? Por seu lado, ele era assombrado por um só pensamento de ação, um rumo de navegação para o Horn. Todo leme para oeste, era uma obsessão. Ai, ai. E agora, como é que a gente vai passar essa página? Ah, não vai ter que fazer assim. Não pensava em mais nada, a não ser, às vezes, em xingar Deus por mandar um tempo tão ruim. Para oeste, ele navegava perto do Horn e uma dúzia de vezes levantou ferros com o cabo a nordeste ou a nor-noroeste, ou a nor-nordeste, a poucas milhas de distância. E cada vez o eterno vento oeste levou-o de volta e ele rumou para leste. Ele estava remando contra a maré, tipo assim, né? Ele velejava e o mar jogava ele para trás. E lutou rajada a rajada ao sul até os 64 graus. Lembra que estava 50 de um, 50 do outro? Dentro dos bancos de gelo antárticos e ofereceu a sua alma imortal aos poderes das trevas por um pouco de leme a oeste, por uma mudança que o levasse para lá. E ele ia para leste. Desesperado, tentou fazer a passagem pelos estreitos de Lemaire. Ô, gente, ofereceu sua alma imortal aos poderes das trevas. Fez um negócio escuso da sua alma com o diabo, entendeu? É tipo assim, nossa, eu daria minha alma para que tivesse um vento que me levasse para o oeste. Que é o que eu estava tentando e não conseguia. Desesperado, tentou fazer a passagem pelos estreitos de Lemaire. Ó, estreito você já sabe, que é um caminho estreito entre pedras ou entre penhascos, alguma coisa assim, tá certo? No meio do caminho, o vento mudou para o norte e do noroeste, com o barômetro caindo a 28,88. E ele virou e correu diante de uma rajada de fúria ciclônica, escapando por um fio de cabelo de enfiar o Mary Rogers no rochedos negros e escarpados. Viu? Como se fossem os paredões de rocha, assim, ó. Paredões de rochas negras. Que ele passou com o barco ali no meio. Ano que vem vocês vão ler o Odisseia, que tem uma história parecida, que tem que passar num estreito também. E só que no meio do estreito tem um ciclone ainda. Igual esse daqui teve um ciclone também, um vento ciclônico. Por 2 vezes ele foi para o oeste até os recifes de Diego Ramírez. Uma das vezes sendo salvo de se meter entre 2 montanhas de gelo por ter visto os destroços de navios apenas 1/4 de milha adiante. Perder a rota, o capitão Dan Cullen, em seus 30 anos no mar, nunca se desviara tanto por causa do vento. Ó, ele já está saindo da rota dele, da rota conhecida, entendeu? O vento está tirando ele do caminho que ele conhece no mar. O Mary Rogers estava contra o vento no momento em que a coisa aconteceu. Oi. O narrador vai ser em segunda pessoa? Não, terceira, meu amor. Maria, Oi, Estela. fala uma coisa que eu não entendi. Ele vai pro leste por causa do caminho que ele conhece, né? Aham. Ah, tá. Porque essa obsessão, né, só para um lado. Vamos ver como é que termina isso aqui. Cadê? O Mary Rogers estava contra o vento no momento em que a coisa aconteceu. E para segurá-lo, em meia hora, o navio estava querenado até as escotilhas. A nova vela de Joanete e a vela latina, novinha em folha, foram destruídas como papel de seda. E 5 velas, enroladas e amarradas com gachetas duplas, se soltaram e se despedaçaram desde as amarras. E antes da manhã, o Mary Rogers foi ferrado mais 2 vezes e foram abertos buracos na sua amurada para aliviar os convéses do peso do oceano que o forçava para o fundo. Opa, já estava afundando!
Tinha tanta água dentro que eles tiveram que fazer 2 buracos, olha. Foram abertos buracos na sua amurada, né, ali onde é a parte da frente do navio, para aliviar o convés do peso do oceano que o forçava para o fundo. Como assim aliviar o convés do peso do oceano que forçava para o fundo? Tinha muita água no convés. Teve que fazer buracos para que a água escoasse. Não tem mais vela? O trem tá ficando feio, hein? E olha que ele ainda não sabe onde está, né? Porque a rota dele está se perdendo. Em média, o capitão Dan Cooley só espiara o sol por instantes, uma vez em cada semana. Uma vez por 10 minutos o sol brilhou ao meio-dia. E 10 minutos depois, uma nova rajada soprou. Ambos os vigias recolheram as velas e tudo mergulhou na escuridão de uma montanha de gelo flutuante. Eles estão num lugar que é gelo puro, né? Vocês estão observando, né? Águas muito geladas, então tem muitos icebergs. Outro problema para o navio afundar, né? Porque pode bater em algum iceberg que eles não vejam, que esteja submerso. E um problema para se manter vivo, né? Porque se cair nessa água aí, tá morto. Porque a água é muito gelada. Ok? Não tem como flutuar em nada. Vai morrer de frio. Certa vez, por uma quinzena, o capitão Dan Cooley ficou sem poder ver seu meridiano ou calcular a posição pelo cronômetro. Gente, aqui falou de cronômetro. Cronômetro é usado para medir o tempo, certo? E lá atrás falou de barômetro. Barômetro para medir o vento, tá? Esqueci de falar. Barômetro mede o vento. Raramente ele soube sua posição, além de meio grau, a não ser quando via terra, pois o sol e as estrelas ficaram escondidos e estava tão escuro que até na melhor das ocasiões, os horizontes pouco adiantavam para uma observação detalhada. Estava escuro porque estava chovendo muito, não é? Então o tempo estava muito nublado. E ele não podia se guiar nem pelos astros, nem pelas estrelas, porque não tinha como ver. Uma obscuridade cinzenta envolvia o mundo. As nuvens eram cinzentas, os grandes mares balouçantes eram cinza chumbo. As cristas espumantes eram de uma agitação cinza. Até os albatrozes eventuais eram cinzentos, enquanto as geleiras não eram brancas, mas cinzentas, sobre a sombria mortalha dos céus. Pronto. Toda a paisagem é cinza. O céu é cinza porque está tudo nublado, o mar é cinza porque o mar reflete o céu, as espumas flutuantes que vêm nas ondas, nas cristas das ondas, também estão cinzentas. Tudo é plúmbeo. Tudo tem tom de chumbo, de cinza, ok? O trem tá feio, hein? A vida a bordo do Mary Rogers era cinzenta e triste. Os rostos dos marinheiros eram cinza azulados, estavam machucados com cortes e bolhas e sofriam estranhamente. Eram sombras de homens. Durante 7 semanas, no castelo da proa ou no convés, não sabia o que era algo seco. Nossa, Deus, tá tudo molhado. Ô, gente, olha aqui, quando ele fala assim, ó, eram sombras de homens. Quer dizer que os homens, eles estavam perdendo a vitalidade, certo? Por isso que era só sombra de homem. Isso é uma figura de linguagem chamada metáfora. Eram sombras de homem. Quer dizer que os homens não eram homens mais, eram só sombras de homens. Tá certo? Para ganhar mais força expressiva, para você perceber como que estão debilitados. Estão com bolha, estão azulados, por quê? De frio. Ok? Não sabia o que era algo seco, tudo tinha molhado. Esqueceram que era dormir num turno, e todos os turnos era aquele. Todos ao convés. Agarravam seus farrapos de sono angustiado e dormiam nas suas capas de oleado, prontos para o chamado onipresente, ou seja, toda hora. Estavam tão fracos e desgastados que foi preciso 2 vigias para fazer o papel de um. Por isso, havia 2 vigias no convés, tanto tempo. E nenhuma sombra de homem podia escapar do serviço. Nada menos que uma perna quebrada permitiria que um homem abandonasse o trabalho. E havia 2 assim, que foram maltratados e feridos pelas ondas que varriam o navio. Tinha 2 homens com a perna quebrada. Só quem estava com a perna quebrada que não dava jeito de trabalhar. O mais tinha que dar um jeito.
Entendido? Outro que era a sombra de um homem era o George Dorothy. Era o único passageiro a bordo, um amigo da empresa, que decidira fazer a viagem por razões de saúde. Ai, coitado, foi passear. Mas 7 semanas ao largo do Cabo Horn não haviam melhorado seu estado, claro, né? Ele arquejava e ofegava na sua cama nas noites compridas e agitadas. Quando ia para o convés, aparecia tão agasalhado que parecia uma loja ambulante de roupas usadas. Ao meio-dia, comendo na mesa da cabine numa escuridão que era cortada pelas luzes do navio, parecia tão cinza azulado quanto o mais triste e doente dos homens. Olhar por sobre a mesa para o capitão Dan Cullen também não tinha nenhum efeito animador para ele. O capitão Cullen mastigava, praguejava e ficava quieto. As pragas eram para Deus. E a cada mastigada reiterava o único pensamento de sua existência, que era ir para oeste. Era uma fera grande e peluda, e a visão dele não estimulava o apetite do outro. Claro, né, gente? Claro, já falou que parecia até um orangotango de tão peludo. Uma fera grande e peluda. Daí, ó, outra metáfora. Era uma fera grande e peluda. É o homem. Ok? Outra metáfora. Olhava para George Dorothy como um Jonas e o tratava de acordo, passando cada refeição a transferir selvagemente a praga contra Deus para o passageiro e vice-versa. Ai, meu Deus do céu. Nem o imediato se mostrava uma boa ajuda para o apetite fraco. O imediato é aquele que comanda o navio na ausência do capitão, não é? O imediato é aquele que é o homem de confiança do capitão, certo? Joshua Higgins, marinheiro de profissão e vocação, mas bajulador por aptidão. Quer dizer que ele era puxa-saco do capitão, tá? Era uma criatura desconjuntada, metida, sem coração, egoísta e covarde, sem alma, que morria de medo de Dan Cullen. E era uma praga para os marinheiros, que sabia que atrás dele estava o capitão Cullen, o legislador e acusador, o condutor e o destruidor, a encarnação de uma dúzia de imediatos fanfarrões. Quer dizer que tudo ele contava para o capitão. Naquele clima terrível da ponta sul da terra, Joshua Higgins parou de se lavar. Ai, ai, ai. Seu rosto careteiro geralmente tirava o pouco de apetite que George Dorothy conseguia acumular. Geralmente esse delito higiênico teria atraído o olhar e a língua do capitão Cullen. Mas agora a cabeça dele estava cheia com rumar para oeste, excluindo tudo que não contribuísse para isso. Em outras épocas que o capitão Dan Cullen não tivesse tão preocupado em ir para o oeste, o capitão ia até falar com o Higgins assim, você não vai tomar banho mais não? Entendeu? Isso até preocuparia o capitão. Mas agora não. Agora a única coisa que interessa o capitão é ir para o oeste. Mas o fato do rosto do imediato estar limpo ou sujo não tinha relação com ir para o oeste. Depois, quando atingissem os 50 graus ao sul do Pacífico, Joshua Higgins passaria a lavar o rosto muito rapidamente. Na hora da refeição, na mesa da cabine, onde o crepúsculo cinzento alternava com a luz dos lampiões, enquanto estes estavam sendo abastecidos, George Dorothy sentava-se entre os dois homens, um tigre e uma hiena, e ficava imaginando por que Deus os fizera. Agora ele já está com o Dorothy aí, ó, que é o passageiro, né? Ele está comparando o Dan Cullen com o tigre e o Higgins com o hiena, ok? Porque o hiena é carniceira, vocês sabem, né? Então é suja. E o Dan Cullen com o tigre porque ele é peludo, bravo. Essas são as semelhanças. O segundo imediato, Matthew Turner, era um homem e um marinheiro verdadeiros. Mas George Dorothy não tinha o consolo de sua companhia, pois ele comia sozinho, solitário, quando eles acabavam. Então, o primeiro imediato era o Higgins, o segundo imediato era o Turner, ok? E o Dorothy era o passageiro. E o Dan Cullen era o capitão. Vamos dar nome aos bois aí para a gente não ficar perdido. Na manhã de sábado, 24 de julho,
George Dorothy acordou com uma sensação de vida e de movimento apressado. Vamos ver o que vai resultar disso aqui. No convés, ele viu que o Mary Rogers corria impelido por um vento de sudeste que os unia. Só estavam içadas as velas baixas do joanete e a vela do tranquete. Era tudo que o navio podia suportar, embora estivesse fazendo 14 nós. O que o Sr. Turner gritou na orelha de Dorothy quando este chegou ao convés. E estava com todo o leme para oeste. Estava contornando o Horn na final. Graças a Deus, se o vento continuasse. O Sr. Turner parecia contente. O Sr. Turner é o segundo imediato. Estava à vista o fim da luta, mas o Capitão Cullen não parecia feliz. Ele praguejou ao passar por Dorothy. O Capitão Cullen não queria que Deus soubesse que estava contente com aquele vento. Tinha a ideia de um Deus mal intencionado e acreditava secretamente que se Deus soubesse que era um vento desejável, Deus rapidamente acabaria com ele e mandaria um terrível vento do oeste. Ele acha que Deus é inimigo, entendeu? Então andava quietinho diante de Deus, escondendo sua alegria sob pragas e maldições resmungadas. E assim enganava a Deus, pois Deus era a única coisa do universo de que Dan Cullen tinha medo. O sábado todo e à noite também, o Mary Rogers correu para o oeste e manteve constantemente seus 14 nós. Portanto, na manhã de domingo, percorrera 350 milhas. Se o vento continuasse, conseguiria contornar. Se não, e se viesse um vento contrário, de alguma parte entre o sudoeste e o norte, o Mary Rogers seria arrastado e iria para o oeste, para onde estava 7 semanas atrás. Misericórdia. E na manhã do domingo, o vento não continuou. As ondas diminuíam e se acalmavam. Os dois vigias estavam no convés içando vela após vela no máximo que o navio aguentava. E agora o Capitão Cullen investia furioso contra Deus, fumando um grande charuto, sorrindo alegremente, como se o vento que diminuía o alegrasse, embora no íntimo estivesse feroz com Deus por tirar a força do abençoado vento. Rumo ao oeste, era o que faria se Deus pudesse deixá-lo sozinho. Secretamente recorreu aos poderes das trevas, de novo, para que o deixassem ir para o oeste. Dirigia-se a eles tão facilmente porque não acreditava nos poderes das trevas. Ele não acreditava. Ele se dirigia a ele, mas ele não acreditava que eles tinham poder sobre ele. Na verdade, só acreditava em Deus, embora não soubesse disso. E na sua teologia invertida, teologia é a crença em Deus, né? E na sua teologia invertida, Deus era real, teologia invertida, porque não acredita, mas acredita. Deus era realmente o príncipe das trevas. Por quê? Porque ele acreditava que Deus, quando sabia que estava feliz com o vento, ia diminuir o vento, entendeu? Ele tinha Deus como meio que um inimigo. O Capitão Cullen era um adorador do diabo, mas chamava o diabo por outro nome. Era tudo. Ao meio-dia, o Capitão Cullen ordenou que içassem os joanetes. Os homens subiram rápido pelos mastros, como não faziam há semanas. Não só estavam ágeis por causa do vento oeste, como também porque um sol benigno brilhava e desentorpecia seus corpos. George Dorothy estava de pé na popa, perto do Capitão Cullen. Menos enrolado nas roupas do que de hábito, mergulhado no calor bem-vindo, olhando o que se passava. Rápida e abruptamente, o incidente aconteceu. Veio um grito de "Homem ao mar!" da verga do sobrejoanete da proa. Alguém jogou um salva-vida por sobre a amurada. E, no mesmo tempo, a voz do segundo imediato veio da popa, estridente e autoritária. "Mantenha o curso!" O homem do leme não mexeu nem um pouquinho da roda. Sabia o que fazer, já que o Capitão Cullen estava ao lado dele. Queria mexer um pouquinho, mexer completamente, girar todo o leme, pois seu companheiro estava se afogando no mar. Deu uma olhada no Capitão Dan Cullen, mas o Capitão Dan Cullen continuou imperturbável. Firme no curso!" gritou o segundo imediato ao vir correndo da popa. Mas ele parou de correr e de gritar ordens, e ficou parado ao ver Dan Cullen ao lado do leme. E o grande Dan Cullen fumava seu charuto sem dizer nada. A popa, e cada vez mais a popa, rapidamente podia-se ver o marinheiro. Ele pegara a boia salva-vidas e se agarrara a ela. Ninguém falava, ninguém se mexia. Os homens se grudavam aos mastros e espiavam com rostos horrorizados.
e o Mary Rogers corria, indo para o oeste. Passou-se um minuto comprido e silencioso. Quem foi? Perguntou o capitão Cooley. Mops, senhor. Respondeu ansiosamente o marinheiro ao leme. Mops chegou ao topo de uma onda lá na popa e desapareceu temporariamente do outro lado. Era uma onda. Ô, gente, Mops é o cara que caiu aí, né? E ele só jogou uma boia para ele. Salva-vidas. Mas não arrastaram ele para dentro do navio. Vocês entenderam que jogou a boia, mas deixou ele lá no mar, não é isso? Ele caiu da verga do joanete da proa, gritou Dorothy zangado. O senhor estava recolhendo as velas dele naquela hora. 15 minutos depois, estava recolhendo os joanetes. Era um vento favorável, não era, senhor Higgins? Disse o capitão Cooley, virando-se para o imediato. Se levasse o navio para lá, o vento teria acabado com a gente. Foi a resposta do imediato. Oi? Eu acho que você pulou uma página. Página 53, você pulou uma. Ô, gente, É é verdade. possível? Ah, é porque ela está aqui atrás de nós. Desculpa. E a sonceira? Perdoe-me. Ah, uma grande... Ele sumiu numa onda grande, então, mas não tinha espuma. Um bote pequeno poderia se dar bem no mar daqueles. E no mar daqueles, o Mary Rogers podia ir facilmente em frente. Mas não podia dar a volta e continuar no rumo oeste ao mesmo tempo. Quer dizer que não podia voltar para salvar o cara, né? Pela primeira vez em todos os seus anos, George Dorothy estava vendo um drama real de vida e morte. Um pequeno drama sórdido em que os pratos da balança cotejavam um marinheiro desconhecido chamado Mops e algumas milhas de longitude. Prato da balança. O que é isso que ele está falando? Linguagem figurada. Ele está falando que é a primeira vez que ele vê um drama real de vida e morte. Ou você salva o cara e morre todo mundo, corre o risco de morrer todo mundo, porque se o barco Mary Rogers for para lá, ele vai ser arrastado de novo para aquele lugar que ele estava 7 semanas, eles não vão conseguir sair mais. E o barco já está muito debilitado também, vocês sabem, fragilizado. Coloca na balança. O prato da balança, ó, 2 pratos da balança, certo? Coloca na balança a vida do cara que caiu, o Mops, e toda a embarcação. Entendeu? É isso que ele está falando do prato da balança. Que no prato da balança tinha um marinheiro chamado Mops. E algumas milhas de longitude. Porque se eles fossem salvá-la, eles iam perder todas essas milhas. Primeiro ficaram olhando o homem na popa, mas agora fixava Dan Cooley, cabeludo e escuro, investido do poder de vida e morte, fumando um charuto. Por que ele está investido do poder de vida e morte? Porque é ele que pode dar a ordem para voltar para salvar o cara. O capitão Dan Cooley fumou por mais um comprido e silencioso minuto. Daí tirou o charuto da boca, olhou para a popa, para a esteira de Mary Rogers e para o mar por sobre a murada. Recolham os joanetes, gritou. 15 minutos depois, sentaram à mesa na cabine, com a comida servida entre eles. Ao lado de George Dorothy estava Dan Cooley, o tigre. Do outro, Joshua Higgins, a hiena. Ninguém falava. No convés, os homens estavam recolhendo os cutelos dos joanetes. George Dorothy podia ouvir os gritos, enquanto a visão persistente assombrava-o. Um homem chamado Mop, vivo e saudável, agarrado a um salva-vidas, a milhas da popa, naquele oceano solitário. Ele olhou de relance para o capitão Cooley e experimentou uma sensação de náusea. Teve nojo do capitão, pois o homem devorava sua comida com gosto, quase sem mastigar. Capitão Cooley, disse Dorothy, o senhor está no comando deste navio e não é adequado que eu comente agora o que o senhor faz. Mas quero dizer uma coisa. Há uma vida futura e a sua promete ser das quentes. O capitão Cooley, sem querer, nem sequer franziu a testa. Na sua voz pesar, não havia na sua voz pesar. Quer dizer, havia na sua voz pesar. Quando disse, estava soprando um vento favorável. Era impossível salvar o homem. Gente, que tem. Ele caiu da verga do joanete da proa, gritou Dorothy zangado. O senhor estava recolhendo as velas dele naquela hora. 15 minutos depois, estava recolhendo os joanetes. Era um vento favorável, não era, Sr. Higgins? Disse o capitão Cooley, virando-se para o imediato.
Se levasse o navio para lá, o vento teria acabado com a gente. Foi a resposta do imediato. Até porque o imediato é puxa-saco dele, vocês sabem, né? Vocês estão lembrando, né? O senhor fez a coisa certa, capitão. O homem não tinha a menor chance. George Dorothy não respondeu. E até o fim da refeição, ninguém falou. Depois disso, Dorothy pediu que as refeições fossem servidas em sua cabine. O capitão Cullen não praguejava mais, mas também não falou mais com ele, enquanto Mary Rogers corria para o norte, rumo a latitudes mais quentes. No fim da semana, Dan Cullen cercou Dorothy no conversa. O que o senhor vai fazer quando chegarmos a São Francisco? Perguntou bruscamente. Vou conseguir uma ordem para prendê-lo, respondeu baixinho. Vou acusá-lo de assassinato e vou vê-lo ser enforcado por isso. O senhor está bem confiante em si, zombou o capitão Cullen dando meia volta. Decorreu mais uma semana e certa manhã encontrou George Dorothy de pé junto à escada da escotilha na ponta do tombadilho comprido, dando sua primeira olhada pelo convés. O Mary Rogers estava quase a toda velocidade, com um vento constante. Cada vela estava desfraldada e enfunada, incluindo os estais. O capitão Cullen caminhava pelo tombadilho, andava descuidadamente, olhando para o passageiro com o canto do olho. Dorothy olhava para o outro lado, com a cabeça e os ombros para fora da escada, e só se via a parte de trás da sua cabeça. O capitão Cullen, com um rápido olhar, examinou a roldana do estai do traquete e a cabeça, avaliando a distância. Olhou em volta. Ninguém estava olhando. Lá atrás, Joshua Higgins, indo de lá para cá, acabara de se virar e estava indo para o outro lado. O capitão Cullen inclinou-se subitamente e soltou a escota do traquete do seu gancho. A pesada roldana cortou o ar, esmagando a cabeça de Dorothy como uma casca de ovo, e ficou indo e voltando, enquanto o traquete batia e se enrugava ao vento. Joshua Higgins virou-se para ver o que acontecera e se deparou com a pior parte das pragas do capitão Cullen. Eu amarrei a vela, replicou imediato no primeiro intervalo. Com um nó extra para garantir, eu lembro disso distintamente. Amarrou? Rosnou o capitão de volta, para o vigia ouvir, enquanto tentava pegar a vela solta antes que se despedaçasse. Você não conseguiria amarrar sua avó, seu vagabundo inútil. Se você amarrou essa vela com um nó extra, por que diabos ela se soltou? É o que quero saber. Por que diabos ela se soltou? O imediato guinchou indistintamente. Ora, cala a boca, foi a frase final do capitão Cullen. Meia hora depois, ele se mostrou tão surpreso quanto os outros, quando o corpo de George Dorothy foi achado no chão junto à escotilha. À tarde, sozinho em sua cabine, ele registrou no diário de bordo. Marinheiro Carl Byrne caiu no mar da verga do joanete da proa depois de uma rajada de vento. O navio estava a toda velocidade, e para sua segurança não tentei ir contra o vento. E nem um bote conseguiria aguentar no mar tão bravio. E na outra página ele escreveu: repetidas vezes, o Sr. Dorothy foi avisado do perigo que corria devido à sua negligência no convés. Disse-lhe certa vez que algum dia ele teria sua cabeça arrebentada por uma roldana. Uma vela do estai descuidadamente amarrada foi causa do acidente, que foi profundamente lamentado, pois o Sr. Dorothy era benquisto por todos nós. Acreditei. O capitão Dan Cullen leu seu esforço literário com admiração. Passou o mata-borrão na página e fechou o diário. Acendeu um charuto e ficou olhando para a frente. Sentiu Mary Rogers levantar e abaixar, e oscilar, e soube que estava fazendo 9 nós. Um sorriso de satisfação surgiu devagar no rosto barbudo e bronzeado. Bem, de qualquer forma, ele havia conseguido ir para o rumo oeste e enganar a Deus. Ô, gente, ele matou 2 caras, né? Correto? Podemos dizer isso? Que ele foi o culpado por 2 mortes? Ele deixou um cara para trás lá, né? Ele deixou o... Como é que era o nome dele? Byrne. Mops. Deixou o Mops para trás. Engraçado
Esse bote salva, essa boia salva-vidas, ela não é amarrada a uma corda? Só que agora que é, né? Acho que nessa época não era ainda, né? Só jogaram para ele, né? Porque agora ela é amarrada a uma corda comprida, né?